Então, minha gente, hoje o programa vai iniciar abordando um assunto que, assim como eu falei lá no início, ele requer muito cuidado na hora que você vai falar, principalmente porque ele ainda tem um certo bloqueio. Nós que estamos na mídia, nós temos o dever e a obrigação de sempre levar informações para todas as pessoas que nos assistem. Em função do Setembro Amarelo, nós lá no início, entre o dia 1º de setembro, nós abordamos o assunto em relação ao alto número de casos de suicídio na faixa etária dos 15 e 28 anos. Infelizmente, vem crescendo cada vez mais. Eu convidei uma coach pedagógica para abordar o assunto em relação ao comportamento do jovem na escola e como o professor pode auxiliar, claro, em conjunto com os pais. Hoje, eu convidei a psiquiatra, doutora Vanessa Degas Menin, para abordar esse assunto, falar o porquê do Setembro Amarelo e tirar algumas dúvidas, quem sabe poder te ajudar. Tudo bom, Vanessa? Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal. Obrigada por mais uma oportunidade para desvendar a psiquiatria. Então, Vanessa, vamos iniciar falando sobre o porquê do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, Ju, é uma campanha brasileira que fala sobre a prevenção ao suicídio. Na verdade, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é o dia 10 de setembro. Por isso que agora no Brasil existe essa campanha. E ela começou em 2015 e foi estimulada pelo Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. O objetivo é estimular diálogos e conversas em relação ao suicídio. Por quê, Ju? A Organização Mundial de Saúde estima que nós podemos prevenir o suicídio em 90% falando sobre ele. Então é extremamente importante essa conversa. Até como você fala em relação a poder evitar os casos de suicídio, vamos supor, tem o CVV que faz um trabalho muito bacana aqui na nossa região, tem os profissionais da psiquiatria que desenvolvem um trabalho muito bacana com os pacientes, mas é primordial a atenção da família. Né, Vanessa? Eu acredito que se a família ela dar os ouvidos para escutar muitas vezes aquele grito silencioso que Exatamente. A pessoa precisa, muitas vezes ela consegue sim tirar esse pensamento. Porque até tem muitos mitos, né, que a gente escuta, quem fala às vezes não faz, quem grita não faz. Né? Infelizmente isso acontece. E tem muitos que não falaram, mas foram lá e fizeram. E a gente fica sabendo muitas vezes depois o porquê. E isso dói para quem fica. Imagina como doeu até a pessoa tomar essa atitude, né? Exatamente. Na verdade, Ju, as pessoas que tentam o suicídio, que cometem o suicídio, tentaram em torno de 26 vezes. Então, são muitas vezes, uma hora essa pessoa vai conseguir, de fato, cometer o suicídio. Outra questão importante, como assim? Tentaram que é um 26 mito, vezes? Para cada suicídio existiram 26 tentativas. Nossa, gente. Então, por isso que a gente fala, pessoas que tentam muito não conseguem porque não querem. Não existe isso. A pessoa que tenta o suicídio, ela tem 30 vezes mais chance de cometer do que as pessoas que nunca tentaram. Então, isso é um mito. Existem alguns mitos em relação a isso. A família, ela precisa estar sempre atenta. Tem uma psiquiatra, não recordo o nome, esses dias eu vi uma reportagem na televisão, uma entrevista com ela, que ela diz que o suicídio é um ato de comunicação. Todo suicida tentou de alguma forma avisar que estava pensando sobre isso. Então, se a família estiver atenta, se informar sobre o suicídio, por que isso pode acontecer, porque claro que existe o tabu, existe o medo de falar sobre isso, as pessoas acabam não sabendo, não se informando e claro que não vão conseguir observar e nem identificar algum suicida em potencial. Ô Vanessa, quais são os principais distúrbios ligados à prática do suicídio? Isso, os 3 principais psiquiátricos, porque as causas do suicídio elas são multifatoriais. Existem as causas psicológicas, genéticas, socioculturais e biológicas, né? Então, em relação aos transtornos psiquiátricos que estão ligados ao suicídio, geralmente são as depressões, a depressão maior ou chamada unipolar, a depressão no transtorno de humor bipolar, a dependência química, principalmente o alcoolismo, e também a esquizofrenia.
Mas também existem outros. Existem pessoas, porque a gente pensa, o suicida está sempre deprimido, não necessariamente. Muitas vezes existe um transtorno de personalidade com um traço de impulsividade e, por impulso, essa pessoa comete o suicídio ou tenta o suicídio. Então, na verdade, é muito mais complexo do que nós imaginamos, por isso nos informarmos sobre o assunto. E como que as pessoas próximas, a gente falou muito na questão da família, como que as pessoas próximas conseguem identificar comportamento do suicida? Estarem bem atentos, né, Ju? Existem alguns sinais. Aquela pessoa que está muito triste, uma tristeza intensa por vários dias seguidos, ela começa a doar objetos de uma forma inexplicável, objetos que ela gostava, começa a utilizar frases do tipo: que bom seria se eu não estivesse aqui, você vai estar melhor sem mim, escreve cartas. Então, existem alguns sinais para nós ficarmos atentos, né? A partir do momento que ela também começa a não se aceitar, não aceitar algumas situações, que às vezes podem ser identificadas como uma pessoa pessimista também? A questão do mito, do tabu, tem a ver com isso também, né? As pessoas, em geral, percebem o suicida como um fracassado. Né? Então tem muito disso também. A questão da religião, algumas crenças religiosas enxergam o suicídio como um ato de agressão. Né? E tem também a questão, Ju, das pessoas que não querem falar sobre o suicídio, porque falar sobre o suicídio é falar em morte. Isso. E se nós falarmos em morte, estaremos falando sobre a nossa provável morte no futuro. Isso mexe muito com as pessoas, né? Com as questões internas, as fraquezas, as limitações, então é bastante difícil. Até no dia que eu abordei o assunto com uma coach pedagógica aqui, eu recebi, logo depois que eu até passei para ela, duas perguntas, dois questionamentos. Um veio através de uma história e outro questionamento em relação ao comportamento que ela estava observando do filho, de algum tempo já, enfim, e que ela achava que era em relação aos amigos, né, a influência dos amigos. E eu não vou ler porque está muito grande aqui, eu deveria até ter separado no WhatsApp, eu recebi logo depois do programa. E aí, né, aprofundando na história que ela conta, que poderia ter sido da função de ter mudado de cidade, que estava na faixa dos 15, 16 anos, o menino, enfim, e que ela gostaria de saber como que o tratamento psicológico poderia auxiliar, se realmente ele estaria entrando numa depressão em função a isso, que ela estava começando a ficar com medo de deixar ele em casa sozinho, enfim. Esse comportamento de medo do familiar acaba muitas vezes prejudicando um processo de evolução no tratamento psicológico, psíquico, não sei. Com certeza, Ju. O atendimento psicológico, psicoterápico com psicólogo ou psiquiatra que é terapeuta é fundamental. O tratamento é multidisciplinar. Quando existe a ideação suicida ou algum sinal, porque às vezes as pessoas não falam diretamente que querem morrer. Sim. Algumas pessoas só presenciam alguns sinais, vivenciam alguns sinais, mas não falam necessariamente que querem morrer, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas. Essas pessoas, geralmente, essas crianças, elas são mais vulneráveis. Elas estão com os amigos na escola, os amigos falam, a tecnologia, né? Sim. Então, não tem o auxílio dos pais, os pais não estão presentes porque tem medo de entrar em contato com os sentimentos do filho, e o filho fica com os amigos, naquela vulnerabilidade da idade, tem toda a questão biológica, né, do crescimento, do amadurecimento. Então, essas pessoas ficam mais vulneráveis e podem vir a pensar em suicídio até copiando dos amigos e entrando numa situação assim de... Existem comunidades suicidas, né, na internet. Então, os pais estando atentos, perdendo o medo de procurar ajuda, precisam procurar. Não é só o psicólogo, né, Ju? Então, é o psicólogo, porque o psicólogo ou o psiquiatra que faz a terapia, ele vai atuar na causa. Ele vai entender... Qual é a diferença no tratamento do psicólogo e o psiquiatra? O psiquiatra também pode ser psicoterapeuta se ele tiver formação para isso, né? Mas, basicamente, ele prescreve a medicação se for o caso. A pessoa que pensa em suicídio não necessariamente precisa de medicação, depende da comorbidade psiquiátrica, se for depressão, se for esquizofrenia, se for dependência de alguma substância química, se for algum transtorno de personalidade, enfim, isso vai ter que ser mensurado e vai ter que ser planejado pelo psiquiatra, né? E o psiquiatra pode atuar também como terapeuta, aquela terapia que vai ser uma vez por semana, às vezes até mais, né? Ou o psicólogo. Mas, geralmente, o que a gente deveria fazer? Procurar o psiquiatra, fazer a avaliação, para a gente poder entender
para onde nós vamos direcionar esse paciente? Para qual psicólogo? Para qual técnica que é importante abordar? E o psicólogo, ele vai atuar na causa. Ele vai tentar entender de onde vem essa ideia, por que isso está acontecendo. Quais são os reais motivos que levaram você a querer atentar contra a própria vida? Isso, e na verdade, Ju, a pessoa que pensa em suicídio, ela está sempre ambivalente. Significa que tem uma parte dela que quer cometer suicídio e a outra que não quer. Mas eu acredito que em 100% dos casos, as pessoas não querem morrer, elas querem acabar com o sofrimento, é um desespero. Por isso que se nós conseguirmos, com a psicologia, com a terapia, atuar nesse lado da pessoa que não quer cometer o suicídio e reforçar isso, nós conseguimos prevenir. Gente, Então, por isso a importância da terapia e, às vezes, da medicação. Então, é um tratamento multidisciplinar. Quantas pessoas não pedem ajuda e não são ouvidas? Né, gente, me desculpa, até eu fico chocada com algumas informações que tu passa, porque assim, hoje em dia as pessoas, as pessoas, e eu me incluo, sim, todo mundo, a gente está muito ligada a bens materiais. Ju, deixa eu pontuar uma situação importante. A ignorância é a nossa maior, mas pior zona de conforto. Quando nós não sabemos sobre um assunto, nós não precisamos pensar sobre ele, então nós não precisamos agir. Mas é importante. 32 brasileiros cometem suicídio por dia. Olha isso, gente. O suicídio aumentou em 40% de 1 a 14 anos. Uma criança a cada 5 crianças tem transtorno mental hoje em dia, então a gente precisa falar sobre isso. Eu acho extremamente importante nas escolas abordarem esse assunto, não ter medo palestras, de falar. Convidar os profissionais e não ter medo. Eu já escutei de diretor de escola conhecida, que fica com receio de falar sobre isso, pensando que isso pudesse ser um ato até de incentivo ao suicídio. Isso não tem o menor sentido, nós precisamos falar sobre isso. Existe uma pesquisa, e eu vou repetir, a Organização Mundial de Saúde estima que nós podemos prevenir o suicídio em 90%. Apenas falando sobre ele. Falando sobre o assunto. E assim como eu estava falando antes, hoje em dia o mundo ele vive numa questão de que tudo é um bem material. Tudo você precisa de um bem material. Muitas vezes você vê o seu filho, seu colega de trabalho, seu vizinho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, enfim, não sei, triste, angustiado, reprimido, uma situação... O que muitas vezes as pessoas fazem? Convida para ir viajar, vai lá e compra um presente, leva para ir jantar, para almoçar. Acham que isso vai satisfazer. E não, o que muitas vezes está precisando, gente, é sentar e conversar. É olhar no olho, é escutar o que muitas vezes, por mais que a pessoa não vai te falar nada, mas você vai perceber sim que a pessoa precisa de ajuda. E é isso que eu quero falar para vocês, na questão de que nós precisamos olhar nos olhos das pessoas, conversar, estar junto, presenciar situações, estar atento a tudo. A gente hoje em dia, em função do celular, e eu me incluo nisso, é tudo muito mais prático hoje em dia, você falar as coisas pelo celular, você ofender pelo celular, chamar atenção pelo celular, e você não sabe do outro lado do celular como a pessoa vai receber essa mensagem, essa chamada de atenção, esse teu posicionamento. Tem pessoas que através de várias situações como essa, tiram a própria vida. Exato. Porque não começam a se aceitar, começam a ficar reprimidos, se questionando e sozinho, sem ajuda de ninguém. E muitas vezes as pessoas que precisam de ajuda não vão lá sozinhas procurar ajuda, precisam que outras pessoas tomem a iniciativa junto e leve. E aí é que está a questão, né? A pessoa, o Brasil hoje, ele é um Brasil, eu digo, o país é um país muito estressado, muito angustiado, né? Então tem um dado epidemiológico. O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Ele só perde para o Japão. Fizemos uma matéria sobre isso, inclusive. Trabalhamos 12 horas por dia, em média. E aí eu pergunto, quando que nós vamos conseguir atentar para os nossos filhos, observar os amigos, enfim, né? Termos qualidade de vida trabalhando 12 horas por dia. Então, e é uma questão mesmo social, Ju. E a questão de ser... preconceito também em falar do assunto, né? Muito preconceito, mas como eu falei antes, né? Tem questões religiosas envolvidas, tem a questão de a pessoa ver o suicida como um fracassado de uma forma errônea.
Tem também a questão cultural, né, histórica. Antigamente o suicídio ele foi visto como um ato heróico, mas na maioria das sociedades ele foi sempre um ato negativo, visto como negativo, mas isso é uma questão histórica. E esse tabu está aí para nós conseguirmos ultrapassá-lo. Não temos mais espaço para preconceito, para tabu algum. Nós precisamos realmente falar sobre isso. A nossa sociedade está imediatista, está consumista, nós estamos com os valores invertidos, a família deixou de ser importante e eu acredito que por isso essas situações têm acontecido. Depressão tem aumentado, a ansiedade tem aumentado, o suicídio tem aumentado, o estresse. Então nós precisamos voltar para nós mesmos, para as nossas famílias, observar e pensar o que nós podemos fazer para unir de novo esses membros da família. Porque a prevenção, Ju, está em casa. Está na casa de cada um. Se nós não fizermos a lição de casa direito, como é que a gente vai conseguir cobrar do colega ou passar a informação? É isso que está. Às vezes no teu ambiente, onde você que está nos assistindo agora, tem um estresse, alguma coisa, uma angústia, alguma coisa está acontecendo. Gente, cada um tem a vida que quer levar, não, quem sou eu para querer, né? Na minha casa também acontece, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a questão é parar um minuto da tua vida, o nosso tempo é tão precioso, gente, parar um minuto e pensar, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso fazer melhor? Será que realmente eu já encontrei a felicidade que eu tanto procurava? Será que eu já não era feliz e não sabia? Às vezes as pessoas têm que começar a ter essa consciência em relação à vida. Vanessa, qual é a mensagem que tu pode passar para o nosso telespectador que está nos acompanhando, para o nosso amigo internauta também? A mensagem para as pessoas que estão desestimuladas com a vida, que estão muitas vezes com caso de depressão, precisando de ajuda, que isso vem crescendo cada vez mais. Então, nada melhor do que um veículo de comunicação para poder levar essa mensagem. Vanessa, qual é a mensagem que tu pode passar para o pessoal que está nos acompanhando agora? Ju, na verdade, essas pessoas que estão pensando em suicídio, que estão deprimidas ou com outro transtorno psíquico, outro sofrimento psíquico, elas geralmente não procuram ajuda de uma forma direta. Elas sinalizam. Então, é muito importante reiterar essa situação. Nós precisamos estar atentos para os nossos filhos, amigos, as pessoas em torno desse indivíduo é que vão conseguir ajudar, marcando até a consulta com o psiquiatra. Existem psiquiatras que podem atender a domicílio, enfim. Mas para as pessoas que estão em sofrimento, que têm qualquer dúvida em relação a isso, estão deprimidas, sentindo-se triste, procurem ajuda. Não precisa ser um psiquiatra ou um psicólogo, mas um amigo, alguém da família. Procure ajuda, diga que não está se sentindo bem, não precisa entrar em detalhes, mas apenas sinalize de uma forma indireta, mas sinalize alguém para que alguém possa ajudá-lo. Não existe nada que não tenha solução. Procure ajuda. O CVV está 24 horas atento, recebe ligações, o Centro de Valorização à Vida, por Skype, ligações, por chat. O número é 188, funciona no Brasil inteiro, ligação gratuita. Então, de madrugada, qualquer hora do dia, se precisar, procure ajuda. Eles estarão sempre aguardando para ajudar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Afinal de contas, a gente está falando da sua, da minha, da nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. A gente tem que começar a cuidar dela, sim. Essa mensagem que a Vanessa trouxe hoje, através desse assunto, eu abordei com algumas pessoas nos últimos dias, avisando que nós estaríamos falando sobre esse assunto. E, Vanessa, eu fiquei pasma com o número de pessoas interessadas em saber mais sobre o Setembro Amarelo. A gente acompanha Setembro Amarelo tudo quanto é lugar. Tem pessoas que até falam, de novo falando sobre isso, de novo falando sobre isso. Mas esse é o objetivo. E se na sua família estiver passando por um problema e você não sabe? E se do seu lado, agora, alguém estiver precisando de alguma ajuda? E se algum vizinho teu, a sua mãe, o seu pai, não sei, a sua namorada, o seu namorado, a gente nunca sabe. Quem sou eu para ficar falando do assunto desse? Não estou, pelo amor de Deus, dando praga para ninguém, não é isso. Mas nós temos o dever e a obrigação de levar a informação. E não somente no mês de setembro, não. Tanto que, ou muito mais com o Jupavan, há 3 anos, sempre busca trazer assuntos relacionados a um bem comum, à saúde, à parte humana. E eu adoro falar sobre esse assunto, por isso que eu sempre convido profissionais qualificados e que entendem e que conseguem passar uma mensagem clara para todas as pessoas. Até porque suicídio é um caso de saúde pública. E, Ju, eu fico muito feliz de perceber que a mídia está tendo mais curiosidade em relação à psiquiatria. Sim. Por isso, desvendar a psiquiatria. A gente precisa perder o medo, perder o preconceito, falar
sobre isso. E o suicídio, Setembro Amarelo, tem tudo a ver com isso. Falar é sempre a melhor solução. Com certeza. Obrigada, viu, Vanessa? Nada, Ju. Adorei. Nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre o curso de turismo e hotelaria aqui da nossa região. Eu volto já já.